primeiro lugar, eu quero agradecer de todo o coração pela presença de vocês, por estarem aqui nessa jornada o tempo todo, né, nas palestras, nos workshops, nas discussões. E agora é o momento de encerramento. Mas antes de começar, eu também quero agradecer ao reitor, Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, por todo o apoio, por toda a ajuda. Quero agradecer aos diretores, a todas as autoridades que estão aqui nos apoiando, os coordenadores. Não é fácil fazer um evento como esse. São tantas pessoas, são tantas atividades, todo mundo já ansioso para o semestre, mas com força e com energia a gente consegue juntos nos reunir e pensar num semestre ainda mais rico para os nossos alunos. E eu quero agradecer pessoalmente também aqui a minha equipe, pedir para a professora Suelene, coordenadora do Centro de Excelência e Aprendizagem Transformadora, aqui vir ao palco rapidinho, professora Milena, professora Mariana, que tanto nos ajudou na organização desse evento. Obrigada por todo o seu esforço. Professora Mariana, Milena, elas estão... Aliás, a professora Milena, que faz todas as formações com vocês também, e que tiveram um trabalho enorme aí, não é fácil, a gente fica meses preparando. E também quero agradecer a todo o pessoal administrativo da SEAT, que trabalhou arduamente, chega aqui às vezes 6 da manhã. Professora Mariana, muito obrigada aí. Elas ficam ali nos bastidores, não querem aparecer, eu tenho que chamar, viu? Para elas virem ao palco. Obrigada, gente. Muito bem, eu vou rapidamente, para a gente não atrasar, agora, nesse encerramento, passar alguns resultados, especialmente relacionados às iniciativas de aprendizagem transformadora. Então, a gente vem nessa linha do tempo, né? Os fóruns todos vêm sendo organizados dentro de uma arquitetura educacional, de um projeto educacional que tem uma intenção por trás, promover uma educação mais reflexiva. E é nesse contexto que hoje nós vamos dar um panorama das iniciativas de aprendizagem transformadora do semestre. Claro que vocês fazem ações maravilhosas, a gente poderia reconhecer coisas incríveis, prêmios, trabalhos excepcionais que aparecem, e todos vão ter o seu momento também de serem reconhecidos. Mas nesse momento nós vamos dar visibilidade às iniciativas de aprendizagem transformadora, porque dentro desse contexto que a gente já vai trabalhando todo esse tempo, nós temos que promover uma maior integração e um desenvolvimento dessas ações. Muito bem. E por que a gente tem que engajar mais alunos no projeto Maxtella? A gente vem formando muitos professores, mesmo no fórum, graças a Deus as oficinas de aprendizagem transformadora estavam bem lotadas. O professor Jeff King, hoje de manhã, para quem esteve, ouviu a palestra dele, falou da importância da reflexão crítica, até ele chama, né, um antídoto, como até eu citei na abertura do evento, né, nessa era tecnológica de inteligência artificial. Não é deixar a inteligência artificial me controlar, sou eu que estou no controle. Quem eu sou? Por que eu me importo com as coisas que eu me importo? Então, nós precisamos de mais reflexão crítica. Ele falou da importância da gente voltar a atenção para os alunos, como os alunos não prestam mais atenção, não focam o seu olhar. Falou da importância do desenvolvimento da sabedoria, né? Nós precisamos de pessoas mais sábias. De um lado, o professor Krusca mostrou, nós vamos precisar mais engenharia, mais matemática, mais estatística. De outro, pessoas mais humanizadas, mais empáticas, né? E a reflexão crítica é essencial. O que a gente quer? Um aluno crítico, reflexivo, capaz de exercitar a própria autoria, não depender de ChatGPT, né? É o perfil que a gente vai buscar. E vem daí a importância da gente avançar no programa Maxtella. Nós já temos uma instrução normativa, todos vocês devem ter recebido, então isso já está no documento oficial. E agora nós estamos começando a fazer um mapeamento dentro do portal do SEAT, nós temos já o observatório. Ele ainda vai passar por todo um desenvolvimento, mas a gente já começa a construir os primeiros dashboards. E o que eles nos mostram, né? Esse semestre, olha, nós tivemos 1.291 alunos inscritos, 115 artes cadastradas e 44 professores
professores envolvidos. De um lado, é um número que nos anima bastante, de outro, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, ter um maior equilíbrio nas competências-chave. Por quê? Porque nós temos um número muito maior de artes na competência de liderança. Né? E nós, considerando até todas as discussões que a gente fez aqui, a importância da reflexão crítica, a importância da ética, a importância da comunicação, a importância de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável, a gente precisa trabalhar as outras iniciativas também. Então, em relação ao crescimento do Max Teller, por que nós temos, como eu mostrei no primeiro gráfico, um número muito grande no Centro de Ciências Sociais Aplicadas? Por causa do Núcleo de Educação Empreendedora, que tem sido, desde o começo, o grande locus das IATs. Então, é claro, a gente tem um número muito maior de iniciativas em liderança. Então, esse predomínio que a gente precisa começar a ter um olhar mais acurado e buscar uma difusão das iniciativas para além do núcleo. Bem como para outras competências que não só a liderança, como eu comentei. Então, é muito importante, a gente, durante esse semestre, nós fizemos inúmeras formações, fomos em unidade por unidade, agora concentramos no início, agora no fórum, algumas workshops especiais para a gente evoluir nessa direção. E uma coisa que é muito importante aqui são as etapas fundamentais à efetivação do programa Max Teller. O que acontece? Primeiro, os professores têm que fazer a formação. Nós estamos fazendo uma formação muito rápida, depois a gente vai trabalhar um pouco mais, trazer para uma formação 2, 3, mas nós estamos começando com uma formação rápida. Depois dessa formação, precisa se criar e registrar a IAT que o professor propôs no sistema Max Teller. Não adianta só fazer a formação, a gente precisa que ela seja criada e suba no sistema. Depois, os alunos precisam se inscrever para participar, lembrando que esta é uma atividade voluntária. Depois que eles se inscrevem, eles precisam enviar a atividade reflexiva que eles fizeram. E, finalmente, o professor dá um feedback, que é muito simples, ele vai colocar se o aluno esteve em exposição, integração e transformação, e se ele quiser também pode dar um feedback por escrito ao aluno. E do feedback, nós precisamos que ele transfira isso para o e-portfólio dele. Então, é um ciclo. Então, o que a gente tem? Nós temos, às vezes, muita formação, mas não essas formações. O número de pessoas formadas e que criam IATs vai caindo. Dos alunos inscritos, o que sobem a reflexão também cai. E a avaliação, às vezes, também não se completa. Então, eu preciso do ciclo inteiro completo para isso funcionar. Então, é importante entender que essa etapa tem que ser reforçada. Muito bem, dito isso, deixa eu voltar só um pouquinho. Então, nesse momento, nós vamos aqui trazer ao palco, vamos reconhecer, vocês vão ver algumas iniciativas de aprendizagem transformadora que nós vamos agraciar aqui no palco nesse momento e até socializar para terem uma ideia do que está acontecendo. Claro, vocês vão ver o vídeo dos alunos falando das competências que eles desenvolveram, das iniciativas dos professores. Vocês vão perceber que muito do que eles falam das competências que eles se desenvolveram, mas ainda não estão falando exatamente da reflexão que eles fizeram e do processo de transformação estrito sensu. Isso é natural, é normal, é um processo do aprendizado do aluno saber falar de si e do seu processo de transformação. Então, eles reconhecem muito as competências, alguns a gente já começa a perceber como que eles vão incorporando isso. Eu passei a escutar, eu comecei a ter empatia pelo outro. Vocês vão ver esses depoimentos. Mas nós temos uma curva de aprendizado dos alunos ainda nesse processo. Bom, como sempre, eu vos convido a acompanhar o nosso portal, muitas ações estão ali, o material de apoio está no portal, as palestras dos fóruns anteriores, os podcasts, está tudo no portal. Visitem, sigam a gente nas redes sociais e nos ajudem, Tragam suas ações, suas iniciativas, seus alunos, para a gente compartilhar os dados. Para divulgar para toda a universidade.
Lembrando que dentro do portal nós temos o EduHub. O EduHub é onde ficam todas as formações. Então, se vocês entrarem lá, ele ainda está com a programação do semestre passado. Daqui a pouco, nas próximas semanas, a gente vai colocar a programação desse semestre. Então, iniciativas formativas, encontros reflexivos, clubes de leitura, grupos de trabalho e inovação tecnológicas que estão fazendo muito sucesso, convidados especiais para temáticas específicas. Está tudo lá no EduHub. Visite o EduHub, se programe para vir para aquelas que são mais importantes para vocês. E finalizando, pedimos, por favor, que vocês agora apontem aí os seus celulares, avaliem o fórum. Isso é muito importante para nós. É com as avaliações que nós vamos pensando e já programando o nosso próximo evento. A gente lê com muito carinho, com muito cuidado, tudo aquilo que vocês trazem para nós. Ok? Deu para pegar o QR Code? Não? Então, tá bom. Então, gente, muito obrigada por toda a participação. Nesse momento, eu peço ao Dr. Marco Túlio para subir aqui no palco com a gente, para reconhecer as iniciativas de aprendizagem transformadora do semestre. Professora Suelene, por favor. Boa tarde a todos. Então, neste momento, a gente pretende aqui, com muito carinho, reconhecer os trabalhos dos professores que fizeram a formação no programa Max Steller. Nós vamos passar um vídeo e eu vou nomeando os professores que estiverem na plateia, que reconhecerem o seu nome, por favor, levantem-se e venham ao palco rapidamente para receber o certificado. Ok? Vamos ver o vídeo. Então, vamos lá. Professora Alessandra Zago Damer, Ana Carolina Almada, Ana Elizabeth Lapa, Ana Paula Bazanelli, Ângela Zamora, Bruno Garcia, Débora Bezerra, Fábio Cazul, Hélio Peckelman, Juliana Massani, Karina Dantas, Lígia Vitória, Luísa Souto, Márcia de Souza Leite, Márcia Nassif, Marco Aurélio, Michel Mott, Miriam Celeste, Mônica Glória, Nelson Roberto, Ricardo de Abreu, Rony, Sheila Carla, Tatiana Aiello, Tiago Pereira, Zuleika Skincariol. Esses são os professores que fizeram a formação Max Steller. A partir de agora, a gente considera como embaixadores do programa Steller da nossa universidade, atuarão nas unidades acadêmicas para escalonar ainda mais o programa da nossa universidade. Esse programa pretende, por meio da aprendizagem transformadora, desenvolver as competências socioemocionais dos nossos alunos, para que eles tenham, ao final da sua graduação, além do seu diploma, também um e-portfólio onde eles possam descrever o percurso formativo e o desenvolvimento dessas competências. Além desses professores, nós temos também os professores Steller das unidades acadêmicas, que devem estar aqui também, que a gente gostaria de agradecer, né, também todo o trabalho. Olha só que foto bonita essa que vai ficar aqui. Alguns professores não estão aqui, né? Outros fizeram anteriormente a formação Max Steller. Esses professores fizeram neste semestre que acabou, né, no primeiro semestre de 2023. Obrigada, professores. Aqui, né? Pode. Agora a gente tem que arrumar o certificado. Obrigada, viu? Tudo bom? Obrigada. Tudo bom. Muito bem. Agora nós passaremos
nós passaremos a reconhecer algumas iniciativas de aprendizagem transformadora de professores que já tinham passado por essa formação Max Teller e nesse primeiro semestre de 2023 desenvolveram essas IATs. Nós vamos chamar ao palco a primeira IAT que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Essa IAT se chama Comunicação Não Violenta e a série Todo Dia, a Mesma Noite, o incêndio da Boate Kiss. Por favor, professora Aline da Silva Freitas, Ana Cláudia Pompeu, Torezan, venham ao palco. Vamos ver um vídeo. Doutor Marco Túlio, por favor. Esse ano a gente desenvolveu aqui na Faculdade de Direito, eu, Ana Torezan e a professora Aline, nas turmas de Linguagem Jurídica, uma IAT, uma iniciativa de aprendizagem transformadora, voltada ao estudo da comunicação não violenta e educação para a paz, a partir da série, né, Todo Dia a Mesma Noite, da Boate Kiss. A iniciativa de aprendizagem transformadora consiste em, por meio da exposição a 1 minuto e meio de um episódio da série, oportunizar que os alunos se coloquem na condição de observadores de 4 posturas completamente diferentes e assim, em um exercício de autoconsciência, pudessem rever suas crenças e valores, tomando consciência de como têm se posicionado nas comunicações que estabelecem no ambiente de sala, externo e pensar também no seu exercício profissional. A IAT, além de incentivar o protagonismo, o empreendedorismo, ela aproximou, no nosso caso, da nossa IAT, aqueles que são os valores confessionais, a empatia, a solidariedade, o respeito e, principalmente, né, a necessidade de uma educação para a paz, que aproxima, que faz mediação e que traz com que a presença do outro seja algo muito importante. A IAT ela é focada na competência de comunicação e reflexão crítica, porém tem muita intersecção com o bem-estar coletivo, dado o contexto que foi promovido e também com a ética. O meu maior ganho com a atividade foi, com certeza, a atenção que agora eu dou sempre que vou conversar com outras pessoas, sempre que estou em um ambiente social, a linguagem não violenta. A reflexão crítica e a comunicação e a junção dos dois, com certeza me trouxe vários ganhos, tanto na minha postura com os outros, quanto nas conversas em que eu tenho. O respeito com o outro passou a ser uma das minhas prioridades dentro dos meus ambientes sociais, dentro dos meus círculos sociais. Meu maior ganho, eu consegui me desenvolver falando tentando passar e me fazer entender com as minhas palavras. Para mim foi muito bom que eu consegui falar com outros colegas, né, da sala, que geralmente a gente não tem tanta afinidade, não conversa tanto todos os dias, mas nessa IAT a gente conseguiu conversar, porque a professora fez uma dinâmica de um todo mundo conversar, todo mundo apresentar os seus pontos de vista. Então, para mim, como estudante, me acrescentou e me agregou demais. As professoras receberão um troféu das mãos do Dr. Marco Túlio e uma Alexa, uma IA, aí, fraca, mas é uma IA, da professora Janete. A próxima iniciativa de aprendizagem transformadora chama-se A Água como Direito Humano Fundamental para a Sustentabilidade. Diálogos teóricos e pragmáticos. Chama ao palco a professora Renata Domingues. A professora Cláudia não está conosco.
Nós entregaremos depois o certificado para a professora Cláudia Márcia, que infelizmente não pôde estar conosco. Obrigada. A próxima iniciativa de aprendizagem transformadora chama-se Caso Omunga. Ela foi aplicada pelo professor Ricardo de Abreu. Nosso grupo trabalhou com uma IAT chamada Caso Omunga e nós desenvolvemos a competência-chave de liderança e competências empreendedoras. O Caso Omunga, ele retrata um negócio de impacto social que tem como objetivo, né, levar a educação a crianças e a famílias em situação de vulnerabilidade social muito extrema, muito grande, e também fazê-lo por meio de um negócio que é uma grife social chamada Grife Omunga. Então, eles com isso viabilizam, financiam esse projeto por meio da grife e com isso eles conseguem levar então bibliotecas itinerantes tanto para a população do Nordeste quanto também para a África. Os objetivos do Caso Omunga, junto aos alunos aqui da nossa turma, uma turma de Direito, foi de mostrar a eles a possibilidade de conciliar a empresarialidade, o lucro, as atividades econômicas com o impacto social. Esse é o tema, né? Essa é a nosso objetivo de desenvolver o conceito de empreendedorismo social. Em termos de competência socioemocional, acredito que o que eu mais desenvolvi foi a parte de liderança e de iniciativa, tanto na faculdade quanto na minha vida pessoal. Eu acho que a maior oportunidade que eu identifiquei na IAT foi quanto à minha colocação na liga que eu participo na faculdade. Então, antes eu tinha uma posição de participar só ativamente do projeto e hoje eu sou líder do projeto e líder da Enact do Mackenzie. Creio que o que eu mais desenvolvi em termos de competências socioemocionais foi a capacidade de proatividade e também de ouvir e ser ouvida e participar de debates, discussões e também conseguir expressar melhor as minhas perspectivas, bem como entender as perspectivas dos meus colegas. Muito bem. A próxima IAT é relacionada ao Hackathon da Escola de Engenharia Mackenzie. Chama ao palco o professor Delmárcio Gomes da Silva. A Escola de Engenharia Mackenzie registrou no portal do SEAD uma iniciativa de aprendizagem transformadora para os nossos alunos fazerem uma reflexão da sua participação no Hackathon. O Hackathon, nessa segunda edição, consolidou um novo modelo de evento onde nós podemos trabalhar as habilidades socioemocionais dos nossos alunos. Para isso, os nossos estudantes foram convidados a inserir lá no portal uma reflexão crítica sobre a competência-chave chamada liderança e competência empreendedora. A gente vai observar aí alguns depoimentos dos nossos alunos que vai mostrar a importância desse evento na formação profissional deles e quais são as suas habilidades que foram trabalhadas e aperfeiçoadas. Sem dúvida nenhuma, liderança, trabalho em equipe, resiliência, aprender com os próprios erros e corrigir as rotas do projeto. Nós vamos ver aqui resultados interessantes no depoimento dos nossos alunos. Fique para curtir conosco e assista os destaques dos nossos alunos. O desafio Quem Sabe Faz com Resíduo me ajudou muito a trabalhar em equipe, claro. Eram eu e mais 3 alunos de engenharia civil também, todos foram e são participantes do MAC Concreto. A experiência que eu tive com o Hackathon e o aprendizado que eu adquiri nela foram a habilidade de me comunicar em equipe, trabalhar em equipe e a facilidade de cooperar um do outro para a gente poder trabalhar no desafio que nos foi proposto, a maneira como a gente interagia e dialogava para trocar ideias. Então essas foram algumas habilidades que eu pude perceber que eu consegui desenvolver. Olha, eu acho que a maior aprendizagem que eu adquiri foi conseguir trabalhar com situações que eu vou vivenciar depois que eu me formar.
Então, resolver problemas, buscar soluções para alguma coisa que é vista no dia a dia durante a vida de um químico. Então, eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, além de trabalhar em equipe, desenvolver competências pessoais como saber ouvir a opinião das outras pessoas, saber a hora de dar a minha opinião. Muito bem. A próxima IAT chama-se Olhar de Lagartixa na construção da paisagem de cidades biofílicas. Chama ao palco a professora Pérola Filipetti, a iniciativa de aprendizagem e a querida professora Vani. Na paisagem da cidade biofílica está diretamente conectada à competência-chave sustentabilidade e bem-estar coletivo. Nesta IAT, nós desenvolvemos algumas competências socioemocionais muito importantes na percepção da natureza como forma de vida. E para isso utilizamos a arte, certo, Fanny? E a arte e o olhar de lagartixa estão reunidos porque a lagartixa é uma metáfora que a gente fala que ela anda no chão, na parede, no teto. Cada lugar que ela anda, ela vê o mundo com outras percepções, perspectivas. E isso é fundamental para nós vermos o mundo, a natureza, a biofilia, a sociedade, as relações humanas de outras maneiras. Então, para os arquitetos, os parques, as praças, as árvores nas ruas ganham outras dimensões e é isso que nós buscamos nessa iniciativa de aprendizagem transformadora. Existe um mundo muito vasto e que ele não se resume somente em grandes construções, em grandes ruas, grandes calçadas, mas que existe um mundo que é sustentável, um mundo mais verde, um mundo que traga mais tranquilidade para nós, para convivermos nele, para entender que não me basta apenas fazer um projeto muito bonito, muito bem construído, com os melhores materiais, a melhor arquitetura, se ele não for um projeto que façam as pessoas se sentirem bem dentro dele. Ela me permitiu ter uma maior consciência interpessoal e enxergar o papel da arte e do meio ambiente e como ele melhora a qualidade de vida das pessoas. Além de ter uma análise crítica dos espaços, explorar e sentir como o meio ambiente interfere diretamente na nossa vida. Obrigada. Finalmente, a última iniciativa que nós gostaríamos de reconhecer chama-se Objetos Propositores Água, o potencial criativo, cultural e global no chão da escola. Chama ao palco a professora Débora da Silva Cardoso. Bom, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco sobre a nossa IAT, nossa iniciativa de aprendizagem transformadora, cujo título foi Objetos Propositores Água, o potencial criativo e cultural no chão da escola. E a descrição que eu tenho dessa iniciativa foi a importância dela na vida dos nossos alunos da pedagogia, alunas da pedagogia, por conta de envolver essa competência-chave, né, que são as competências culturais e globais, nas ações desenvolvidas na escola. O objeto propositor do projeto era a água, então ver como a água entra dentro da cultura da nossa sociedade e também da cultura das crianças e da escola, compreender como é que elas lidam com esse termo, com essa temática, ver um pouco do que elas trazem da vivência delas de casa, foi muito enriquecedor.
O que eu aprendi com o projeto, primeiramente, foi trabalho em equipe, que eu tive o auxílio das minhas colegas o tempo todo. Outro aspecto importante de aprendizagem que eu tive no projeto foi com relação à cultura da escola. 2 competências socioemocionais que foram cruciais para a elaboração do projeto. A primeira foi a liderança, porque em alguns momentos a gente teve que tomar frente, teve que ouvir e valorizar a opinião das nossas colegas de grupo, e a responsabilidade, que a gente estava ali, uma responsabilidade afetiva direta com as crianças para a realização do projeto, para passar para as crianças a importância da água, o nosso objeto propositor principal. E essas 2 competências socioemocionais foram essenciais para o projeto. Aproveito para agradecer os demais professores que contribuíram para o programa Max Teller e também convidar os professores que ainda não fizeram essa formação para fazer a formação Max Teller. Obrigada a todos. Obrigada, professores. É bacana ouvir o aluno falar do que ele aprendeu, do que ele desenvolveu em termos socioemocionais, né? Obrigada mesmo. E agora nós teremos uma apresentação sobre a recepção aos calouros, que começa agora na próxima semana, no dia 2 de agosto. Essa apresentação será realizada pelo professor Ivo Pons, coordenador de desenvolvimento discente e de carreiras. Boa tarde a todos. Não vou nem chamar de apresentação, agradeço a Lu, mas, na verdade, vou convidar vocês. E acho melhor do que tudo é mostrar para vocês o vídeo do que foi a apresentação no semestre passado, a recepção no semestre passado. Pode soltar. Muito bem. Então, com essa abertura, eu saúdo o magnífico reitor, e em nome dele todas as autoridades. Dr. Cleverson, o reitor já o desafiou mais uma vez para aquele 1-a-1 de basquete, viu? Então, teremos uma reedição do desafio do semestre passado. Se puder colocar no primeiro slide da apresentação. Então, acho que traz um pouco o tom, né? Nesses últimos 3 dias, acho que a gente foi agraciado com essa calorosa acolhida no fórum de docentes, e acho que com esse mesmo espírito a gente abre o próximo semestre para receber os discentes e, através disso, engajá-los, né? Eu olho para a multiplicidade de temas e de ações que a gente tem aqui dentro da universidade e imagino se é difícil para a gente, às vezes, entender a quantidade de oportunidades que tem aqui, imagina para quem está chegando agora. E é com esse espírito que a gente tenta usar essa acolhida como uma estratégia didática de aproximação, para que eles possam se empoderar, entender quais são os caminhos e se desenvolver
dentro dos 4, 5 ou mais anos que eles vão estar por aqui. Então, ao longo desses 3 dias, e eu já detalho com vocês cada um deles, eles vão ter a possibilidade de vivenciar um pouco, não só do espírito, do conhecimento, mas também das conexões que a universidade vai proporcionar ao longo da jornada deles aqui. Uma novidade que a gente teve no início do semestre passado, né, na acolhida do 2023-1, e que a gente está repetindo agora, é uma grande gincana pelo campus. Isso vai acontecer aqui, mas vai acontecer também em Campinas, em Alphaville, para que ele possa ter um contato não só aqui no auditório, para que ele possa também conhecer as pessoas, então conhecer o Dr. Cleverson, o professor Pedro Buch, que ele possa ter contato com as equipes que de alguma maneira vão estar junto com ele ao longo dessa jornada. Acho que a recepção também cumpre um outro papel que é importante, e eu peço a ajuda de todos nesse sentido, que é promover institucionalmente. Então, a gente teve um alcance em rede social com um público que nos interessa, né, que é justamente quem está preparado para entrar. Quem acabou de entrar conhece mais gente que está se preparando para entrar. E acho que é importante a gente conseguir reproduzir isso para atrair mais gente, para ter mais alunos. E aí, talvez, pontuando um pouco do que tem nos norteado aqui, né? Então, atendendo às chamadas dos diretores, essa recepção de 2023-2, ela traz mais espaço para as unidades acadêmicas, para que o aluno tenha contato com o ambiente, com os coordenadores, com os colegas que vão ajudá-lo nessa jornada no primeiro ano. A gente está reforçando as ações ligadas ao programa Procalouro, entendendo que esses alunos, e o reitor nos lembrou disso, a gente tem nesse momento muitos alunos pró-unistas que vão precisar ainda mais da nossa ajuda e de apoio para conseguir seguir, se desenvolver nessa jornada. Mas, claro, Procalouro não está... não é proporcionado só para eles, está extensível a todos os alunos que de alguma maneira queiram se desenvolver em matemática, em português, ou mesmo melhorar condições de estudo, de alimentação. A gente enfatiza bastante, eu acho que a maneira com que a recepção está construída mostra isso, o sentimento de pertencimento em relação à instituição, mas também a responsabilidade do aluno e o protagonismo que ele precisa ter na própria formação. Então, apesar da recepção ser mais lúdica, a gente está tomando cuidado para que ela não seja infantilizada. Então, é trazer essa linguagem próxima do aluno, mas forçá-lo a ser o protagonista dessa formação, transitar pelas áreas e assim por diante. E é justamente esse trânsito, essa experiência, essa jornada, é assim que a gente tem encarado a recepção, não são só esses 3 dias, e eu peço o apoio dos senhores e das senhoras para, ao longo de toda a jornada, né, talvez dos primeiros 6 meses, possivelmente do primeiro ano, quando esse universo de descobertas ainda se apresenta aos alunos, que vocês acolham, indiquem, orientem e que nos ajudem, né, e sempre, a gente está à disposição para isso, sempre que possível, tragam novas ideias para a gente conseguir avançar. A gente vai estar na quarta-feira da semana que vem partindo esse processo com a apresentação, com a recepção institucional. Vocês já encontram essas informações na página principal do site do Mackenzie, que leva à página de calouros, mas, de uma maneira geral, a gente poderia sintetizar nesse quadro. Então, a gente vai apresentar a identidade da instituição, tanto na fala institucional, quanto no acolhimento das unidades. A gente vai ter um momento no segundo dia de conexão, onde eles vão ter a chance de se conhecer, mesmo fora dos seus cursos, e, a partir daí, conhecer mais do programa Procalouro e, de novo, para as unidades acadêmicas, e no último dia essa grande gincana, onde eles não só vão conhecer a diversidade de oportunidades da universidade, mas também uns aos outros e toda a oferta que o campus tem para eles. Enfim, acho que é um momento, a gente acabou de passar esses 3 dias prazerosos, reencontrando amigos, nos preparando e recarregando as energias para o semestre. Vamos dar esse mesmo impulso para que os alunos tenham isso na próxima semana, e eu conto com o apoio de vocês. Obrigado. Obrigada, Ivo. Agora nós teremos a apresentação da professora Simone Fuso, coordenadora dos programas de disciplinas internacionais da COI. A professora Simone trará as oportunidades para os docentes.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de apresentar 2 oportunidades que a COE está coordenando, voltadas para os docentes e também para o time administrativo. Uma delas é a capacitação em idioma estrangeiro. Então, nós temos agora um edital aberto, todos vocês receberam por e-mail uma possibilidade de aplicar esse edital, e nesse edital estão as regras para a oportunidade de cursar inglês ou espanhol por até 3 semestres, em parceria com o MLC, de forma gratuita. Então, essa é uma oportunidade que foi coordenada, COE e MLC, espero que vocês todos aproveitem. E lá no edital tem quantas vagas teremos por unidade, independente do nível de espanhol ou de inglês, vocês podem aplicar o programa. E também teremos vagas para o time administrativo. Pode passar o próximo. E a outra oportunidade é o Conversation Club. O Conversation Club já começa numa iniciativa do Education USA. O ano passado nós já tivemos para os alunos, e no primeiro semestre desse ano nós tivemos a primeira rodada para os professores. Então é uma oportunidade de conversação em inglês, também gratuita. Nós vamos ter 5 encontros, vai começar dia 13/9 para os professores, e a gente conta sempre com participação de professores de universidades dos Estados Unidos. Então, eles entram, fazem uma abertura, e depois os professores têm a oportunidade de praticar o inglês em pequenos grupos online. Então, também aproveitem a oportunidade. Obrigada, pessoal. Então, nesse momento, gente, eu vou convidar o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro, para falar sobre o tema Educar e Cuidar no Mundo Digital. Nós ouvimos vários palestrantes aqui, nacionais, internacionais, discutindo inteligência artificial, educação híbrida, tecnologia, mas é muito importante também a gente ter a perspectiva da chancelaria sobre todas essas mudanças, como isso vai nos impactar nas nossas ações, como os docentes e na vida dos nossos alunos. Então, chanceler, o palco agora é seu. Boa tarde a todos vocês que estão aqui. Eu vou me afastar um pouquinho, gostaria de pedir que iluminasse aqui o palco. Essa última fala, provavelmente de caráter mais institucional, ela não vai demorar mais do que 10 minutos, porque eu quero poupar vocês de repetições que necessariamente não são digamos assim, importantes a essa altura. Ontem, e eu gostaria que alguém pudesse colocar aqui o meu esboço, senão eu me perco aqui. Ontem eu fiz um pequeno teste com o ChatGPT. E como eu ia mencionar o nome de um teórico na área de tecnologia, eu coloquei lá e disse assim: o que você tem a me dizer sobre Melvin Kensberg? Aqueles que são ligados à tecnologia devem imediatamente associar essa pessoa às chamadas 6 leis de tecnologia que ele criou. E na resposta ele começou dizendo assim, você pode ver aí projetado. Melvin Kensberg foi um historiador de tecnologia, professor norte-americano, fala um pouco sobre ele. E aí no final ele diz assim, essas leis são as seguintes. E aí ele coloca 5 leis. A primeira, a tecnologia não é nem boa nem ruim, nem neutra. A invenção é o pai da necessidade, e aí eu comecei a estranhar. Toda tecnologia tem efeitos tanto positivos quanto negativos, e aí eu estranhei mais um pouquinho. Depois diz que a história, segura um pouquinho, a história, volta um pouquinho, a segunda ainda não. A história da tecnologia é uma história complicada, aí eu realmente vi que eu estava com um problema. E depois disse assim, a tecnologia tende a tornar obsoleta a tecnologia anterior. Não que essas coisas não sejam verdades, mas elas não têm nada a ver com Kensberg. E aí eu fiz uma segunda pergunta, e aí você, por favor, coloca a segunda imagem. Você tem certeza que não são 6 leis? Aí o ChatGPT foi mais humilde do que certos professores. Ele disse assim, peço desculpas pelo erro na minha resposta anterior. Você está correto, mas eu não disse nada, não vê? O sujeito já está cheio de culpa. Você está correto. Melvin Kensberg formulou 6 leis da tecnologia. Pegou carona na dica que eu dei, né? E não 5.
As 6 leis da tecnologia, como estabelecidas por Melvin Kranzberg, são as seguintes. Aí ele começou. A tecnologia não é nem boa, nem ruim, nem neutra. Eu digo, opa, eu acho que dessa vez ele vai acertar. Aí veio a segunda. A invenção é o pai da necessidade. Aí eu digo, aí complicou. Toda tecnologia tem efeitos tanto positivos quanto negativos. Eu comecei a ver que ele estava repetindo aquela coisa. E aí ele, para reforçar o senso de culpa meio freudiano que ele tinha com o seu criador, ele disse assim, mais uma vez eu peço desculpas pelo erro e agradeço por me alertar. Eu não alertei nada. Essas leis são importantes princípios para compreender o papel tal. Eu disse, eu vou brincar mais um pouquinho. E aí eu fiz uma terceira pergunta, e na pergunta eu dizia assim, pode soltar. Você tem certeza que o enunciado dessas 6 leis de Kranzberg está correto? E aí ele foi mais humilde ainda. E a gente tem que louvar as pessoas, ou melhor, os robôs que são humildes. Ele disse assim, peço desculpas novamente pela confusão. Devo corrigir minha resposta anterior. Na verdade, Melvin Kranzberg não formulou um conjunto fixo de 6 leis da tecnologia. As chamadas leis de Kranzberg são frequentemente referenciadas na literatura acadêmica, mas não há um conjunto oficial e unificado de leis estabelecidas pelo próprio Kranzberg. Alguém que trabalhou com o banco de dados dele deve ter associado leis a leis mesmo, normas positivas que regulam a sociedade. E aí, quando eu perguntei sobre leis, ele foi para esse sentido, misturou as bolas aqui, e aí ele, no final, depois da sua explicação, peço desculpas por qualquer confusão causada e agradeço por trazer isso à minha atenção. Sempre é importante esclarecer informações com precisão. Se você tiver mais perguntas ou precisar de esclarecimentos adicionais, sinta-se à vontade para perguntar um bom script para terminar uma resposta. Se você talvez fizer essa mesma pergunta hoje, ele já deve ter aprendido alguma coisa, e aí ele vai dar as 6 respostas. Porque quais são a resposta correta acerca das 6 leis de Kranzberg? Esse próximo slide. Eu fiz a última pergunta. Você reconhece que traduziu incorretamente anteriormente? Eu já estava com dó. Aí ele disse, sim, eu reconheço. E eu vou dizer como é que eu li. Sim, eu reconheço que a tradução fornecida anteriormente, e era só uma simples tradução, estava incorreta. E peço desculpas pelo erro. Eu deveria ter fornecido as leis de Melvin Kranzberg em inglês, de forma precisa desde o início. As 6 leis de Kranzberg são as seguintes, aí você vai ver a tradução, e qualquer pessoa do inglês básico consegue ler. Tecnologia nem é boa, nem é má, mas também não é neutra, ou também não é neutro, não é neutra. Invenção é a mãe da necessidade. Tecnologia vem em packages, big and small. Ainda que tecnologia possa ser um elemento prioritário em muitas questões públicas, fatores não técnicos têm precedência em decisões sobre a política de tecnologia? Isso aqui mesmo falou. Toda história é relevante, mas a história da tecnologia é a mais relevante também. E tecnologia é a atividade mais humana. Assim também é a história da tecnologia. E aí ele fez a sua meia-culpa final. Mais uma vez, lamento pela imprecisão na resposta anterior e agradeço, e aí veio por aquele script final. Qual é a minha ideia ao trazer esse pequeno teste que certamente alguns de vocês já fizeram? É que, obviamente, a tecnologia está em transição, está em consolidação. Isso é semelhante a você pegar um carro em 1903, quando ele chegou pela primeira vez no Porto de Santos, e perceber que aquele automóvel ainda não é, se você pudesse voltar ao tempo, o automóvel de 2023. Porque é uma tecnologia que está em pleno desenvolvimento. É justamente nessa perspectiva de que a tecnologia está em pleno desenvolvimento, particularmente na inteligência artificial generativa, que eu vi como uma fala transversal a todos os autores aqui, todos aqueles que palestraram. Uma ênfase muito nítida em que você não deve demonizar essa tecnologia, como não deve demonizar tecnologia nenhuma, mas também não deve tê-la como a solução para todas as questões que até então no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, se constitui. E é nesse aspecto que eu gostaria de trazer a minha reflexão bem precisa e bem objetiva. Por favor, jogue o próximo slide.
Esse é Melvin Kranzberg, professor de História e Tecnologia da Georgia Institute of Technology e fundador e editor da revista Technology and Culture. Ele escreveu as 6 leis, mas eu quero destacar apenas 3. A primeira delas é essa que vai aparecer agora, que é a primeira delas: tecnologia não é boa nem má, mas também não é neutra. A quarta lei é: ainda que tecnologia possa ser um elemento primordial em muitas questões públicas, fatores não técnicos ou não tecnológicos têm precedência sobre decisões acerca da política de tecnologia. E a sexta, que tecnologia é uma atividade muito humana, assim como é a história da tecnologia. Se você olhar os pontos que estão colocados em vermelho, você vai descobrir uma coisa dentro das próprias leis da tecnologia que Kranzberg estabelece. É que não existe tecnologia sem o fator humano. Nós já sabemos disso. Mas é justamente aí que nós devemos focar nossa atenção como instituição quando debatemos, como fizemos durante toda a semana, sobre a inteligência artificial. É que existe um fator humano em qualquer inovação tecnológica. E esse fator humano é preponderante para o sucesso ou para o fracasso. Tomando a inteligência artificial, particularmente em relação à nossa instituição, o fator humano são vocês, os educadores dessa instituição, que tecnologia nenhuma pode substituir, mas que ao mesmo tempo os desafia a fazer o melhor uso, e o melhor uso da melhor maneira possível, que ela não pode ser nem para o bem, ou que não é necessariamente para o bem, melhor dizendo, e que não é necessariamente para o mal, mas que ninguém se engane, ela também não é neutra. Porque entre o teclado e a cadeira está o problema e a solução. O fator humano. O fator humano é que determina o bom uso ou o mau uso da tecnologia, o potencial de transformação ou não. E nós sabemos bem disso, e quem tiver alguma dúvida ainda sobre isso, é só ir na próxima sala de cinema, aqui bem perto, no shopping Higienópolis, e comprar um ticket para assistir o filme Oppenheimer. E você vai descobrir que aquela tecnologia da fusão do átomo se constituiu para o bem ou para o mal em tudo aquilo que hoje nós já conhecemos. Por isso, nesse próximo slide, eu coloco que o problema e a solução em relação à inteligência artificial está no elemento humano. E enquanto houver o elemento humano, há razões para preocupação e para esperança. As razões para preocupação é que nem um pouco me assustam os cenários apocalípticos acerca da tomada do poder pelos robôs. A minha preocupação é o homem mesmo, sabe? A minha preocupação é o ser humano mesmo. Porque se nós formos fazer um corte transversal sobre o uso da tecnologia por este ser humano que está entre o teclado e a cadeira, nós vamos perceber que o problema não é o que o robô faz, o que a automação faz, o que a inteligência generativa haverá de fazer, mas é o que nós mandaremos que eles façam. É o que nós iremos programar ou usar, ou bem usar ou mal usar. Por isso, quando debatemos sobre inteligência artificial, fica cada vez mais saliente o papel preponderante do educador. E graças a Deus que eu vi isso ao longo dessa semana, em que ninguém se tornou um apaixonado defensor da tecnologia pela tecnologia, como não poderia ser diferente quando nós temos educadores com análise crítica suficiente aqui nessa instituição para perceber que é bom, precisa melhorar bastante, diga-se de passagem, mas o que ela vai se tornar é o que nós, seres humanos, iremos determinar que elas se tornem. Em outras palavras, princípios, atitudes, valores, crenças, ética, são fatores determinantes para decidir, afinal de contas, o que essa inteligência artificial se tornará para o futuro, talvez não da nossa geração, mas das próximas gerações. Por isso que eu acredito que não há lugar melhor para que esse tema seja debatido do que numa instituição confessional como a nossa,
em que nós damos liberdade de pesquisa, de cátedra, e permitimos que os professores, como de fato têm esse direito, possam apropriar-se de toda a tecnologia possível, mas nunca se encantar com elas, porque todos nós sabemos que a solução e o problema está em nós, naquilo que nós iremos fazer dela. Por isso, eu termino a minha fala remetendo ao último slide da nossa propositura. Educar e cuidar no mundo digital é a tarefa de cada um de nós. Que nós não podemos delegar a máquinas, a robôs ou a processos automatizados de qualquer ordem, até mesmo de ordem de gestão. Porque quando nós olhamos a missão do Mackenzie, e particularmente a missão de cada um de nós, porque se a missão da instituição que eu trabalho também é a minha missão, nós iremos ver que o foco é no educar e no cuidar. É só olhar a propositura da nossa missão, que é o nosso último slide de fato. Pode jogar. Pode jogar. Quais são os dois únicos verbos dessa frase? Você pode não acreditar que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Você pode não entender o que significa esse exercício pleno da cidadania. Você pode não ter a mínima ideia do que é esse ethos institucional chamado ambiente de fé cristã reformada. Mas não há nenhum professor aqui, ateu, agnóstico, presbiteriano, umbandista, judeu ou qualquer outro tipo de crença ou a ausência de crença que pode se abstrair de um dever nessa instituição. Educar e cuidar. E isso, tecnologia nenhuma faz. Vocês é que fazem, têm feito bem feito. Eu espero que a tecnologia só ajude a vocês fazerem melhor. Educar e cuidar, sempre. Isto não há tecnologia que faça por nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês. Nossos agradecimentos ao reverendo Robson. Queremos agradecer também a presença do senhor Carlito Camargo, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, e também do senhor Alexandre Tondela, diretor das rádios da Fundação Padre Anchieta. E agora gostaria de convidar o professor Cleverson Pereira de Almeida, nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, para trazer uma novidade, um projeto bastante interessante para nós. Boa tarde a cada colega docente, professores e professores desta casa. A nossa palavra brevíssima é no sentido de um compartilhamento, não é, convosco. A gente viu aqui, né, acabamos de ver e ouvir tantas experiências virtuosas e vitoriosas e transformadoras. E a professora, nossa querida professora Janete Brunstein, sabe que eu acredito que todas essas experiências aqui apresentadas, elas estão na vertente extensionista, porque todas elas estão olhando para fora dos nossos muros. Eu quero também dividir com a audiência, né, com os colegas docentes, sobre uma experiência que está sendo muito vitoriosa no Timor-Leste. Nós já mencionamos brevemente em algum momento pretérito, mas a nossa história com o Timor-Leste já tem mais de 20 anos, e agora numa articulação com o DINTER, da nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, nós estamos lá mais uma vez com o nosso Centro de Comunicação e Letras, o nosso programa de pós-graduação em letras, mas ele não está lá só na perspectiva da pesquisa da pós-graduação. Está também dentro de uma perspectiva extensionista, ações estão sendo empreendidas lá dentro dessa configuração, eventos, cursos, embaixada brasileira envolvida, outros atores envolvidos, outros protagonistas. Então, depois, se você quiser alguma informação a respeito, sugiro que você interaja com a professora Regina Brito, que é a nossa
porta-voz, não é, primeira naquela iniciativa. E como mencionei o CCL, então o nosso desejo... Vem cá, professor Tondela. Temos aqui conosco o Alexandre Tondela, ele responde, ele vai falar melhor sobre isso, mas ele responde pelas rádios no contexto da Fundação Padre Anchieta. Quero aqui também de público agradecer ao vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, Carlito Camargo, que se faz presente também nesta oportunidade. Na sequência, seremos brindados por uma apresentação da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, que pertence à Fundação Padre Anchieta. Talvez aqui vários dos presentes tenham ciência que no Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, 5 universidades deste estado têm um assento nato: USP, Unesp, Unicamp, Mackenzie e PUC. Então, neste sentido, nós temos esse privilégio de participar daquele fórum qualificadíssimo. É uma instituição muito preciosa, não só a Fundação Padre Anchieta, não só para o estado de São Paulo, mas também para este país. E para nós é uma alegria todas as possibilidades que temos de aproximação e de convergência. E uma dessas convergências agora com o nosso Centro de Comunicação e Letras, mais particularmente com o curso de jornalismo, com um apoio que eu reputo integral do diretor do CCL, professor Rafael, a quem de público também muito agradeço. Nós estamos construindo algo que, para nós acreditamos, não é, Tondela, ser inovador, ser também transformador, sobre o que o Tondela agora, nos próximos minutos, vai fazer essa exposição para todos vocês. Então, mais uma vez, nosso reconhecimento a cada professor, a cada professora que não tem perdido a perspectiva da indissociabilidade, ensino, pesquisa, extensão, que é constitucional, mas pela qual nós tanto temos lutado sob a liderança do professor Marco Túlio. Tondela, faça bom uso da fala. Fique aqui. Uma boa tarde a todos. Realmente é muito importante estar aqui. A gente está muito orgulhoso. Eu represento aqui a Fundação Padre Anchieta, que tem uma TV, que tem uma orquestra, que tem alguns canais que vocês já devem conhecer, e tem 2 rádios. Uma rádio que talvez vocês conheçam mais, porque é a música clássica, o tema, e é a 103.3, a Rádio Cultura FM. Mas eu vim aqui para falar de outra rádio, uma rádio que toca música brasileira, uma rádio que existe já há muitos anos. Se você pegar a história dessa rádio, ela começa lá com a família Fontoura, e depois, nos anos 60, vem para a Fundação Padre Anchieta, e é uma rádio que era uma rádio AM, continua na AM provisoriamente, mas hoje ela é uma rádio FM, uma rádio que está no FM estendido e também num aplicativo. Então, eu estou muito feliz de falar dessas emissoras que eu dirijo. Eu estou há 30 anos na Fundação Padre Anchieta e quero agradecer muito ao Mackenzie, ao professor Cleverson, a diretoria, a vice-presidência da TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta, de dar essa chance da gente unir a emissora a uma entidade como essa, uma instituição de ensino como essa, e eu acredito que será o grande projeto de 2023 da Rádio Cultura. Eu vim aqui não para falar somente do projeto de um programa de rádio. Eu vim aqui para dizer para vocês que a gente está fazendo uma grande campanha e a gente precisa de vocês. Todos vocês que estão nesse auditório, tenho certeza que já ouviram a música brasileira de uma outra forma, diferente do que a gente ouve hoje, né? Hoje a gente tem alguns problemas, né? Se você ouvir rádio hoje, as primeiras colocações de músicas pedidas ou músicas tocadas, a gente tem letras que falam de um amor sofrido, né? De traição, do sertanejo universitário, do funk, do rap, mas a gente fala pouco da música brasileira que formou esse país. Então, a gente pode contar nos dedos quantas vezes, nos últimos 2 anos, vocês ouviram Elis Regina no rádio. Então, se a gente quer ouvir Elis Regina, ou a gente vai para a Rádio Cultura Brasil,
ou a gente vai para o Spotify e algumas poucas outras rádios tocam Elis Regina. Eu estou citando a Elis porque a Elis teve essa polêmica recente da campanha publicitária, né? Mas, de qualquer forma, o que eu vim fazer aqui é fazer uma convocação geral para pessoas, para professores, para a própria instituição, nos ajudar com isso que a gente já faz há alguns anos e que agora a gente vai potencializar. Esse ano é o ano da Rádio Cultura Brasil. Todo o nosso planejamento estratégico está voltado para essa emissora, já que a Cultura FM ela já tem uma solidez no mercado. Então, quando se fala de música clássica no rádio, a gente fala em São Paulo da Rádio Cultura FM. Mas eu queria pedir para vocês, quando puderem, baixar o aplicativo Cultura Play. Além da TV Cultura, que você vai poder assistir, você vai ter acesso a essas duas rádios, e é da Rádio Cultura Brasil que eu vim falar aqui. E com isso a gente vai falar de 8% do mercado. A gente lá na Cultura ficou muito assustado que a música brasileira que eu estou falando aqui, Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso, representa 8% do que é ouvido hoje no Brasil. E é muito triste isso. Acho que vocês têm acima de 40 anos e sabem do que eu estou dizendo, que o Brasil já teve uma quantidade de intérpretes e compositores. Hoje mesmo na Cultura, a gente estava do lado, almoçando com a gente, com a Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. Olha a honra de você ter a Elô Pinheiro, que inspirou, né, tanto a música brasileira e a música mais tocada, né, até hoje pelo mundo. Então, é uma campanha que a gente quer fazer e a gente teve essa ideia de trazer o jovem, e o jovem numa instituição decente, né, numa instituição séria, para que a gente possa fazer um reality show do bem. Acho que talvez isso caia bem para eles, porque a gente só está com reality show do mal, né? As pessoas dentro de uma casa aprisionadas, ou com tarefas, desafios. O nosso desafio com os alunos do Mackenzie vai ser trazê-los para uma emissora e eles vão construir um projeto em que o grande guarda-chuva será a música brasileira de qualidade. E eles terão um espaço reservado no final de semana, sábados e domingos, em que eles não serão estagiários, eles não serão pessoas que são coadjuvantes, eles serão os protagonistas, eles farão a produção, eles irão para o microfone, claro, tudo isso baseado em bolsa de estudo, todas as condições trabalhistas para que eles possam realizar isso, tanto pelo Mackenzie quanto pela Cultura. Então não é um regime de escravidão, não é um regime de abuso dessas pessoas do trabalho, é ao contrário, nós estamos querendo formar novos profissionais. Antes que eu continue falando sobre isso, eu queria apresentar essa rádio, que talvez vocês ainda não tenham tido contato direto, mas a gente preparou um vídeo para vocês conhecerem. Essa é a Rádio Cultura Brasil. Os sons do Brasil. Você ouve aqui. Cultura Brasil. O nosso jeito de ouvir música. Queria descobrir a verdadeira música popular brasileira, de ontem e de hoje. No ar, um time de especialistas que entende tudo sobre o assunto. Tudo o que acontece no mundo da arte está no Estação Cultura. O melhor da nossa música. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O nosso jeito de ouvir música. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida. Informação, prestação de serviço e a nossa música instrumental brasileira. E jornalismo de qualidade. Começando o nosso Estúdio 77 pela Rádio Cultura Brasil. Ouvir a Cultura Brasil é redescobrir os sons o tempo todo. Uma emissora da Fundação Padre Anchieta, referência na produção de conteúdo. Vamos ouvir Gal Costa com Brasil. É mais que rádio.
é a plataforma do povo brasileiro para a sua defesa e aprimoramento, para a sua educação e seu entretenimento, hoje e sempre. É o nosso jeito de ouvir música. Cultura Brasil. Ouça em 77,9 ou pelo aplicativo Cultura Play. O nosso jeito de ouvir música. Espero que o jeito de vocês ouvir música também seja assim. Que a gente está com saudade de ouvir Gal Costa, a gente está com saudade de ouvir Chico Buarque, a gente está querendo que nasça o novo Chico Buarque, né? Todas essas pessoas têm mais de 70 anos, alguns já foram embora. Quem será o novo Chico Buarque? Quem será o novo Caetano Veloso, Gilberto Gil? E a ideia é que esses 8 jovens, então nós vamos ter 2 grupos de 4, serão 8 jovens que vão ter esse desafio de entrar numa emissora e construir um programa, um projeto de sábado e domingo, do meio-dia às 3. Então coloquem na agenda de vocês, a partir de setembro, as tardes de vocês no final de semana serão com esses alunos produzindo, fazendo a locução, trazendo matérias. O campus também vai ter que participar disso, os assuntos que forem importantes para vocês. Eu estou falando da música brasileira e suas fronteiras, né? Tudo aquilo de comportamento, tudo aquilo que a gente puder falar usando as letras das músicas. E por que não pensar num festival de música que nasça aqui no Mackenzie e a gente possa fazer no ano que vem shows, apresentações. Quem sabe daqui vai sair os compositores, os músicos que vão poder tocar na Rádio Cultura Brasil daqui para frente. Então a ideia é que esses 8 sejam apenas os primeiros, que eles vão dar a largada para um projeto que a gente quer que seja contínuo. O Mackenzie e a cultura precisam caminhar juntos para que a gente possa usar a linguagem radiofônica, o aplicativo e tudo que a gente puder usar dentro da mídia para que a gente possa trazer o melhor da música brasileira pro Brasil, para as pessoas, para os ouvintes. E aí, com isso, vocês já podem anotar aí, dia 23 de setembro. E, poeticamente, é o primeiro dia da primavera. Então, vai nascer do Mackenzie e da cultura um projeto que já nasceu com sucesso. A reitoria, a pró-reitoria, toda a diretoria da Fundação Padre Anchieta está muito feliz com isso, né? E a gente só fica assim, por que a gente não fez antes, né? Porque, na verdade, juntam-se interesses comuns e eu tenho certeza que os alunos vão comprar essa ideia e vão entender a importância de se falar de música, de se falar de jornalismo sério, né? Para que a gente possa, daqui para frente, ter orgulho de estar no Brasil, de ouvir a nossa música e recuperar a música de ontem e a música de hoje, né? Para que a gente não precise nem ouvir música sertaneja da pior qualidade, né? Quando a gente fala de música de raiz é uma coisa, mas a música sertaneja deixa a desejar. Então, eu queria fazer esse convite, eu vim oficialmente convidar vocês, eu agradeço a coordenação do evento por ter convidado a Fundação para estar aqui e quero que vocês fiquem atentos porque a gente vai distribuir essa informação, não pode ser uma novidade para vocês, vocês já vão saber e aí eu quero que os professores de jornalismo nos ajudem nessa construção e todos os professores de qualquer área vão ter espaço para que possam mostrar, né, os seus projetos, as suas ideias, né, e que a gente construa algo bem interessante. Quero agradecer então a todos, fica o convite para 23 de setembro, um sábado, ao meio-dia, a gente abrir esse projeto que vai ser, com certeza, o grande projeto do ano. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Dr. Cleverson, Sr. Tondela, pela apresentação. E daqui a uns instantes nós teremos a apresentação da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, que é gerida pela Fundação Padre Anchieta. Mas antes disso, gostaríamos de pedir
para apresentar o vídeo, um vídeo produzido pelo Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, o NPDA, com os melhores momentos do 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora. The next generation's future. A nossa formação é importante para a gente desenvolver melhor as nossas capacidades frente às novidades que aparecem aqui. O que os professores podem esperar desse evento? Trabalhando essa forma de desenvolvimento, essas novas formas de aprendizagem, engrandece mais também o conhecimento dos próprios professores e ajuda os alunos a compreender dentro da linguagem que pertence à geração deles. O Fórum traz para nós a possibilidade de nós olharmos o nosso processo de ensino-aprendizagem e entender como o mundo e como as coisas estão caminhando. O que nós temos é nos capacitar. A questão do aprendizagem, do ensino, começa com a capacitação do educador. Então, nós, como educadores, temos que nos familiarizar com essa tecnologia, temos que nos capacitar. Fórum é esse espaço de debate, de discussão e de workshops. Nesse momento estão acontecendo 7 workshops simultâneos, com um deles com o pessoal da Unesco, inclusive, que traz orientações de como usar o ChatGPT na educação superior. Então, ter os professores participando de workshops com essa característica é fundamental para a gente conseguir efetivar as nossas propostas educacionais e dar vida a elas. Queria só contar rapidamente sobre o projeto transcultural de simulação baseada em habilidades. A sociedade mudou. Quando a sociedade muda, todo mundo tem que mudar. Eu mesma que conhecia muito pouco sobre inteligência artificial, ontem consegui entender mais o que é. Já estou pensando como usar nas minhas aulas, o que dá para fazer e de que forma eu consigo engajar melhor os alunos. Estou achando muito interessante porque resolveu abordar uma temática que é uma preocupação muito atual, né, dos professores, essa questão do ensino à distância, misturado com o ensino presencial. O fórum tem sido, para mim, bastante importante e interessante para que a gente consiga levar esses conteúdos para a sala de aula. O fórum sempre é uma iniciativa bacana, porque a gente acaba interagindo com outros professores de outras áreas, de outras unidades acadêmicas. É um prazer estar aqui com vocês. Este evento foi um grande sucesso. Todos os workshops oferecidos tiveram listas de espera, mostrando aí para nós que devemos continuar essa discussão ao longo do semestre, reunindo grupos menores de professores para continuar essa capacitação. Eu venho aqui agradecer a você, professor e professora, que participou ativamente de todas as atividades que foram programadas e executadas agora desse 7º Fórum de Aprendizagem Transformadora. Tudo foi muito bem planejado para o seu próprio desenvolvimento e para beneficiar toda a nossa comunidade acadêmica, em particular os nossos alunos. Mas sem a sua participação ativa, nada teria sido vitorioso. O Fórum trouxe contribuições que impactarão a vida da universidade por muitos semestres à frente. Muito obrigado, tenha um excelente semestre, um bom trabalho, Deus abençoe a você e toda a sua família.
E agora nós gostaríamos de convidar o professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos para realizar sua saudação. Gente, boa tarde, muito obrigado. Vocês acabaram de ver que nós temos aqui muitos artistas interessantes, não é? Eu até fui convidado a subir naquele aparelho giratório e apesar dele não fazer a pessoa girar, eu fico tonto com qualquer coisa. Eu terminei por não topar aquele desafio, mas parabenizo a quem fez. Queria agradecer a todos a participação durante essa semana, o apoio, a presença, o debate. E é importantíssimo que vocês estejam presentes, não é? Que nós estejamos juntos no desenvolvimento de um projeto de universidade que nunca acaba. Ele vai sendo construído, vai sendo desenvolvido, não é? Então a equipe da professora Janete, aqui aos premiados aqui das iniciativas de aprendizagem transformadora, não é? Daqueles que não foram premiados, mas também participaram, propuseram, desenvolveram, e nós precisamos fazer, nós precisamos testar, nós não precisamos ter medo de ter um insucesso ou um pequeno erro numa iniciativa A, B ou C. Isso faz parte da vida, a gente aprende com os erros também, mas nós precisamos ter essa capacidade, essa resiliência, não perder jamais esse ânimo, ânimos que tem caracterizado a vida da universidade ao longo dos séculos, né? Quase 2 séculos. Né? Mas é muito importante aqui ter a presença daqueles que fazem a Fundação Padre Anchieta, do Carlito Camargo, também do Tondela, para deixar muito claro que isso também tem marcado, iniciativas como essa têm marcado a iniciativa da universidade. Eu estava lembrando aqui da expressão do funcionamento da proposta da rádio, lembrando que nós tivemos aqui no encerramento do semestre, em junho, uma noite maravilhosa com o nosso jovem coro cênico, não é que um dos meus prediletos, eu não posso falar muito isso, que os outros ficam meio enciumados, mas nós tivemos aqui uma noite maravilhosa, celebrando 60 anos da Bossa Nova. E os registros indicam que o primeiro evento da Bossa Nova em São Paulo aconteceu aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Não é? Então é muito importante isso, dizer que nós estamos juntos nessa perspectiva de produzir a boa música, a boa cultura. Isso tem caracterizado a nossa vida também, como tem sido a nossa participação, o fomento às atividades esportivas. Nós estamos com uma aluna agora no exterior, participando do campeonato internacional de xadrez, não é? Creio que é aluna da Escola de Engenharia. Então são coisas assim, e eu sei que nós já estamos devendo. Acho que a gente pode fazer mais nesse campo também do esporte e da cultura, parabenizando aqueles que estão envolvidos. Eu acho que tinha alguma coisa mais para falar que eu esqueci, mas está na hora de ouvir aqui a Orquestra Brasil Sinfônica, agradecendo a essa orquestra pela sua presença aqui, a colaboração sempre positiva e produtiva do professor Cleverson, apoiando o fórum. Nós tivemos aqui o Candlelight no semestre passado, né, no começo do ano, e estamos tendo agora a presença da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica e agradecendo aqui ao maestro Ruriá Duprá pela presença e esse brinde para que a gente possa ir para casa feliz. Desejo a todos vocês um semestre maravilhoso, muito produtivo, de crescimento. Não é? Nós vamos receber este ano cerca de 2.700 alunos agora, que vão entrar agora na graduação presencial. Ainda estamos matriculando aqueles que são da educação digital, mas vamos receber quase 1.900 alunos dos nossos processos regulares e cerca de 900 alunos também pró-unistas, nós estamos recebendo nos 3 campos. Então, nós vamos ter um contingente significativo de pessoas aqui a partir da próxima quinta-feira. Então, agradeço a todos e todos têm uma...